Olá! Considerando que as entidades e órgãos da administração pública brasileira, seja direta ou indireta, só poderão realizar qualquer tipo de compra, qualquer tipo de locação, qualquer tipo de serviço mediante licitação e contrato, nós agora vamos conversar sobre a gestão de contratos. Gestão de contrato na administração pública é o que permite que esses entes, esses órgãos, possam realizar acordos com particulares, levando em consideração que eles trabalham com recurso público. Quem trabalha com recurso público não pode simplesmente comprar qualquer coisa que for do seu interesse. Deve seguir um procedimento previsto em lei, que é o que nós chamamos de licitação e contrato. Então, assim, para abordar o tema gestão de contratos, eu vou começar dizendo a vocês quem é que está inserido dentro dessa obrigatoriedade de contratação, contrato de direito público. Vem comigo aqui para o quadro. Estamos falando da administração pública brasileira. A administração pública brasileira é a estrutura de execução. Estrutura de execução porque é quem vai pôr em prática as obrigações do Estado. E a administração pública se subdivide em direta e indireta. A direta são os 4 entes federativos autônomos. É a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E a indireta são as entidades que foram criadas pelos entes para colaborar com a prestação de serviço. Quem são? São as autarquias. Olha quem é que compõe a indireta. É a autarquia, a fundação pública, a empresa pública, e a sociedade de economia mista. Então, essas estruturas aqui, sejam os 3 entes da direta ou as 4 entidades da indireta e seus órgãos, mais os órgãos públicos, só poderão realizar qualquer tipo de acordo com particular, só poderão utilizar recursos públicos mediante um processo licitatório, que vai determinar a escolha da proposta mais conveniente para a administração pública e também por meio de um contrato administrativo. Esse contrato administrativo, ele segue regras previstas em lei para garantir que a administração não vai ter prejuízos, para garantir a igualdade de oportunidades, para garantir o total respeito aos princípios básicos da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, considerando que aqui temos a administração pública brasileira, nós agora vamos abordar como se dará a gestão dos contratos que serão celebrados por essas estruturas sempre que elas desejarem realizar algum tipo de acordo. Lembra que nós estudamos aqui os convênios, os consórcios, e eu disse a vocês que para a celebração desses instrumentos fazia-se necessário um contrato. Então é exatamente esse contrato administrativo que nós vamos estudar a partir de agora. Então vem aqui comigo. Começando aqui pelo conceito de gestão de contrato. A expressão gestão de contratos, ela vai ser utilizada em sentido amplo para abranger todos os contratos celebrados pela administração pública, seja sob regime de direito público ou sob regime de direito privado, porque nós já aprendemos nesse momento que as entidades que compõem a administração, elas admitem duplo regime. Vem cá, duplo regime. Por exemplo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista seguem o regime de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado. As demais seguem o regime jurídico, pessoa jurídica de direito público. Com exceção da fundação pública, que tanto pode ser de direito público, como também admite-se que seja de direito privado. Mas todas elas, se quiserem contratar, vão ter que seguir o regime de direito público, seguindo as normas que dão privilégio, dão prerrogativas para a administração pública. Então, assim, seja sob o regime de direito público ou de direito privado, a gestão de contrato segue o padrão público. Então, a expressão contrato administrativo é reservada para designar tão somente os ajustes que a administração nessa qualidade celebra com pessoa física ou jurídica, pública ou privada.
para a consecução de fins públicos. Daí que nós conversamos em outra aula sobre a delegação de serviço público para a iniciativa privada. Lembra? Vem cá comigo. Quando eu falo em descentralizar, eu estou falando em dividir tarefas. Descentralização significa o ato de dividir tarefas para garantir mais eficiência na prestação de serviço. Essa descentralização, ela tanto pode ser por outorga, como ela pode ser mediante delegação. Sendo por outorga, eu tenho a transferência da titularidade do serviço. Sendo por delegação, eu tenho transferência apenas da execução. Eu transfiro a execução para a iniciativa privada, para que o particular colabore com a prestação de serviço. Aqui é onde surgem as concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Eu tenho o Instituto da Concessão, da permissão e da autorização, sendo que se for permissão ou concessão, nós já vimos que o contrato administrativo será obrigatório. Contrato administrativo obrigatório, certo? Então vem para cá novamente. Não se deve confundir um ato jurídico bilateral com um contrato. Por quê? Porque o contrato é o ato jurídico bilateral que parte de uma declaração de vontades. Ou seja, para termos contrato administrativo, embora a gestão de contrato priorize sempre o interesse público, eu tenho que ter duas partes. Eu tenho que ter a administração e o particular contratando. Daí que eu chamo aqui de concessionário e permissionário. Nenhum particular é obrigado a ser concessionário ou permissionário. Daí, portanto, o contrato pode gerar direitos para as duas partes. Embora nós vamos notar que a maioria dos direitos, a maioria dos contratos acaba por dar privilégio à administração pública em decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Assim, os contratos celebrados pela administração compreendem duas modalidades: os contratos de direito privado e os contratos administrativos. Contrato de direito privado é a compra e venda, doação, comodato. E o contrato administrativo são aqueles que incluem os contratos tipicamente administrativos, que são esses que nós estamos estudando. Aqui no contrato tipicamente administrativo é que eu vou ter a concessão e a permissão, que consiste em repasse de serviço público para a iniciativa privada. Permitir que a iniciativa privada preste serviço em nome do poder público. Mas quais seriam as características desses contratos? Para isso, quero mostrar para vocês a divisão do contrato. Eu tenho acordo de vontade da administração, eu tenho contrato administrativo e contrato de direito privado. Acordo de vontade da administração é o consórcio e o convênio público, que nós já conversamos anteriormente. São acordos que a administração celebra ou com pessoas com a mesma personalidade jurídica, que é o que acontece no consórcio, ou com pessoas jurídicas de direito privado, que é o que acontece no convênio. Fora isso, nós temos contratos fiscais e TACs, termo de ajustamento de conduta. Já contrato administrativo, eu tenho aqui um acordo bilateral, contrato de delegação, que nós já vimos que é a concessão ou a permissão. E tem um contrato de mera colaboração de um ente federativo com outro. É esse que nos interessa. O contrato que nós vamos estudar aqui é esse contrato administrativo. Mas eu ainda cito aqui um contrato de direito privado. É quando a administração decide comprar aquela casa daquela pessoa e a pessoa só vende se quiser, porque a pessoa é livre para contratar com o poder público, tá? O que nos interessa aqui é o contrato administrativo em sentido restrito. Vejam, coloquei ainda como observação que os acordos de vontade da administração são atos jurídicos de natureza consensual, ou seja, pelo menos uma das partes integrantes é a administração pública e a outra é um particular. Só que esse particular não está obrigado a contratar com a administração pública, porque na verdade ninguém está obrigado. A administração lança uma licitação, um edital de licitação, dizendo que deseja contratar e vai contratar com ela quem quiser. Se for um contrato de direito privado, ambas as partes podem negociar valores, podem negociar objetos, não existe prerrogativa para ninguém. Mas esse contrato que eu estou abordando com vocês não é um contrato de direito privado. Por ser um contrato de direito público,
embora o contratado não seja obrigado a assinar nada, se ele decidir que vai contratar com o poder público, ele já entra sabendo que se houver prerrogativa, essa prerrogativa favorecerá sempre a administração pública e não ele. É o princípio da supremacia. Supremacia do interesse público em detrimento do privado. Se tiver que favorecer uma das partes, a parte favorecida, sem dúvida, será o interesse público, será a administração pública. Então, o que é um acordo de vontade da administração pública? São atos jurídicos de natureza consensual, em que pelo menos uma das partes integra a administração. Essa categoria compreende os acordos de natureza organizacional, por meio dos quais o Estado assume a obrigação de desenvolver esforços e alocar recursos para o desenvolvimento de certas atividades, tal como se passa com os convênios públicos. Esses acordos não dependem usualmente de licitação e não são disciplinados pela lei de licitação ou a lei de serviço público. Acordos de vontade. Mas em sentido próprio, eu tenho o próprio contrato administrativo. Esse contrato administrativo é onde nós vamos encontrar as chamadas prerrogativas extraordinárias e as cláusulas exorbitantes. Então, o que eu posso observar daqui é que o acordo de vontade da administração, ele se diferencia do contrato administrativo. Porque no acordo de vontade, o particular só contrata se quiser e em termos justos. No contrato administrativo, ele só contrata se quiser, mas aqui eu vou ter prerrogativa. Nesse contrato administrativo, eu vou ter prerrogativas, ou seja, vantagens que vão favorecer tão somente a administração pública. Prerrogativas que favorecem a administração pública e não o particular. Daí então que eu coloquei para vocês. É um acordo de vontade da administração e, em sentido próprio, é o próprio contrato administrativo, que é um vínculo jurídico formado de forma consensual. Tá bom? Então, daí é que eu começo a abordar as características. Tenho ainda o contrato de direito privado da administração. É o contrato entre a administração e um particular que vigora o direito privado. Ou seja, aplica-se somente de modo acessório, limitado e subsidiário o direito público. Esse não é o que nos interessa. Qual é o contrato que nos interessa? É esse aqui, ó, em sentido próprio. Então, tenho aqui 3 tipos de contrato. Vejamos algumas características do contrato administrativo, que é o que nos interessa. Finalidade pública, formalismo, contrato de adesão, pessoalidade e cláusula exorbitante, que é o que nós vamos estudar a partir de então. Então, só para fechar aqui, deixa eu explicar bem. Eu tenho 3 tipos de contrato, como nós vimos, cada um com efeitos próprios. Então, vou colocar aqui, ó, 3 colunas, para a gente diferenciar os 3 e saber, de fato, qual que nos interessa. Olha o primeiro contrato. Acordo de vontade da administração. Natureza consensual em que pelo menos uma das partes integra a administração. Então, acordo de vontade da administração. Primeiro tipo de contrato. O acordo de vontade da administração pública, ele difere-se do contrato administrativo em sentido próprio. Porque no contrato administrativo em sentido próprio, nós vamos ter a supremacia do interesse público sobre o privado, que eu não tenho no acordo de vontade. E, por fim, ainda me aparece aqui o contrato de direito privado, onde as partes vão se igualar. Contrato de direito privado. Primeiramente, se for um acordo de vontade da administração pública, olha o que é que nós temos aqui. Atos jurídicos de natureza consensual. Olha, atos consensuais de ambas as partes. Primeira característica. Segunda, criam direitos e obrigações não relacionados diretamente com a satisfação de uma necessidade coletiva. Então, não é
obrigatoriamente, ó, não atende necessariamente à satisfação coletiva. Ou seja, muitas vezes ele atende apenas à satisfação do poder público. Não visa diretamente uma satisfação coletiva, como a criação de uma escola, de um hospital. Assume acordos de natureza organizacional, por meio dos quais o Estado assume a obrigação de desenvolver esforços para alocação de recursos. Então, acordos de natureza organizacional. Eles são, na verdade, acordos de natureza organizacional. Olha como é diferente do contrato de direito privado. Vou logo colocar o contrato privado para a gente concluir com o contrato administrativo. O contrato privado, a administração e particular, eles estão em equilíbrio. Interesses equilibrados da administração pública e do particular. Por exemplo, aqui no contrato de direito privado, se o particular, que é o contratado, ele atrasa a obra, o serviço, a entrega, ele vai pagar uma multa para a administração. E do mesmo modo, se a administração atrasa uma obrigação dela, se ela deixa de efetuar um pagamento, o contratado imediatamente pode suspender o serviço e lhe cobrar uma multa. Ou seja, no contrato de direito privado, a administração e particular estão equilibrados no mesmo nível. Os direitos que uma parte tem, a outra também tem. Aqui não existe supremacia, aqui não existe prerrogativas. Uma cláusula exorbitante aqui seria algo abusivo, porque ambas as partes estão em equilíbrio no mesmo nível. Essa é a grande característica do contrato de direito privado. Aplica-se somente de modo acessório o regime jurídico de direito público. Olha o regime jurídico que vai ser adotado aqui, é de direito privado. Adota-se o regime jurídico de direito privado, onde nenhuma das partes vai ter qualquer prerrogativa. Tá bem? Olha isso, ó. Então, eu tenho aqui a diferenciação de dois tipos de contrato. Mas o que nos interessa mesmo, que é o que nós vamos enfatizar, nós vamos focar, é o contrato administrativo, que é aquele que é celebrado pela administração como uma das partes, coloca a administração no patamar de superioridade. Olha só as características dela. Primeiro, finalidade pública sempre. Todo contrato administrativo visa o interesse público. Não é o interesse do gestor. Não é o interesse de um servidor, porque senão estaríamos ferindo o princípio da impessoalidade e, consequentemente, da moralidade. A finalidade é o interesse público, respeitando sempre o formalismo. É formal porque segue um padrão definido por lei. Padrão definido, determinado por lei. São contratos de adesão, ou seja, a parte interessada contrata ciente de que o padrão já foi pré-definido pela administração. Isso aqui já é uma prerrogativa. Pessoalidade, ou seja, a administração contrata com a empresa X e é ela que se obriga a prestar o serviço, oferecer o produto, a obra. Não admite, por exemplo, que seja repassado para terceiro, salvo a sublocação prevista no edital, tá? Coloca assim, ó, salvo. Ele é intuito personais, salvo. Existe sim a possibilidade de repasse prevista em contrato, salvo previsão no edital. Edital / contrato. E cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes? A permissão, ele admite vantagens. Admite vantagens para a administração pública, para a parte contratante. Vantagens essas que não são extensíveis à parte contratada. Admite vantagens para a contratante, que é a administração pública. Só que essas vantagens não são extensíveis ao contratado, ao particular, fazendo com que, de fato, o contrato de direito público se diferencie completamente do contrato de direito privado. Então,
Olha, se estivéssemos aqui diante de um contrato de direito privado, não seria admitida de forma alguma a estipulação de uma cláusula exorbitante. Por quê? Porque ambas as partes, contratado e contratante, estariam em equilíbrio e teriam, portanto, acesso aos mesmos direitos. Então, são essas as prerrogativas que eu vejo aqui no contrato administrativo. Vamos colocar todas aqui? Finalidade pública. Então, visa sempre o interesse público, jamais o interesse particular, jamais o interesse de um contratante, de um gestor, de uma autoridade pública. Segundo, visa o formalismo e pessoalidade. Formalismo porque segue um padrão previsto em lei. Visa a pessoalidade porque o contrato vai ter caráter intuito personae, ou seja, quem vai ter que garantir a prestação daquele serviço é exatamente quem celebrou o contrato com a administração pública. E o mais importante, que é o grande diferenciador, a presença de cláusulas exorbitantes. Admite cláusula exorbitante, são cláusulas que exorbitam o direito comum. Admite cláusulas exorbitantes. Elas exorbitam o direito comum justamente por permitir vantagens para a administração pública. Vantagens para a administração pública. Exemplo de vantagem para a administração, vou colocar aqui um exemplo bem clássico. Se o contratado, que é o particular, atrasa a obra ou serviço, ele paga uma multa. Ele vai ter o contrato rescindido, ele vai ser penalizado. E se a administração atrasa o pagamento, ela vai ser penalizada? Não, porque a lei diz que existe um prazo. O contratado tem mais é que suportar o atraso. Segundo a lei antiga de licitação e contrato, a lei 8666, a administração tinha a prerrogativa, a cláusula exorbitante de atrasar o pagamento por até 90 dias e o contratado tinha que aceitar. Ele tinha que ter condição de manter o serviço, ou seja, ele tinha que ter um suporte financeiro, logístico, administrativo para que mesmo sem receber pelo serviço, ele tinha que mantê-lo. Isso aí, quando eu estou diante de quê? Quando eu estou diante de uma cláusula exorbitante. Antes, ele tinha que aguardar os 90 dias. Agora, reduziu um pouquinho com a nova lei de licitação, reduziu para 60. Mas, ainda assim, continua sendo uma cláusula exorbitante. Por quê? Porque o contratado particular não pode atrasar nenhum dia. Mas a administração pode atrasar e ela não vai sofrer nenhum tipo de penalidade. E o contratado vai ter que garantir a execução do serviço. Então, isso é exemplo de cláusula exorbitante. Então, quando eu falo assim, gestão de contrato hoje na administração pública, pense, quando a administração pública vai contratar, ela pode celebrar 3 tipos de contrato diferentes. Ela pode celebrar um acordo de vontade com a administração pública, que não visa necessariamente a satisfação coletiva. Ela pode também celebrar um contrato de direito privado, que é aquele em que ambas as partes, contratado e contratante, estão em equilíbrio, ou seja, não tem prerrogativa, tá? Eles estão equilibrados e você pode dizer que não admite prerrogativa, ou seja, vantagem para nenhuma das partes. Não admite prerrogativa, ou seja, vantagens nem para o contratado e nem para o contratante, diferente do que ocorre aqui no nosso contrato administrativo. No contrato administrativo, que é o que nos importa nesse momento, é plenamente admissível essa possibilidade de oferta de vantagem, mas sempre para a administração pública, que é o que eu vou chamar exatamente de cláusulas exorbitantes. Cláusula exorbitante é quando eu exorbito a função, é quando a administração se coloca excepcionalmente num patamar de superioridade. Portanto, voltando aqui, sempre que essa administração for contratar, vai ser mediante contrato, seja na outorga como na delegação, tá? A outorga é porque é uma transferência da titularidade do serviço. Ela também contrata mediante contrato e a delegação é uma transferência apenas da execução do serviço. E se quiser contratar, também mediante licitação e contrato, só que aqui é apenas execução do serviço público. Enquanto que a outorga é a transferência da titularidade do serviço, ou seja, a Constituição fez o repasse da titularidade para um ente federativo, pois ele vai transferir a titularidade para uma autarquia, por exemplo. De todo modo, seja na outorga ou na delegação, faz-se necessária a celebração de um contrato, resta saber qual é o tipo.
Então, nós temos 3 formas aqui de contratação na administração, mas aqui, de fato, nos interessa e que será objeto de estudo, de detalhamento na próxima aula, é o contrato administrativo, que vai nos garantir inúmeras prerrogativas para a administração pública, somente para ela, com base na adequação do princípio da supremacia do interesse público. E esse tema será abordado, então, a partir da próxima aula, levando em consideração essas características que eu destaquei com vocês aqui no quadro: finalidade, formalismo, contrato de adesão, pessoalidade e cláusula exorbitante, para que na aula seguinte possamos tratar de todos esses pontos, tá bem? Ficamos, então, por aqui. Muitíssimo obrigada e até a próxima aula!